Ucrânia anuncia que terá um encontro com Donald Trump para discutir uma trégua na guerra contra a Rússia. E sobre esse assunto, o nosso entrevistado é o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo, Alexandre Coelho. Tudo bem, professor? Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Muito bem-vindo. Obrigado, meu caro. Prazer é meu. Muito obrigado. Professor, a gente vê uma disposição muito grande do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de tentar discutir, tentar se aproximar do próprio presidente Donald Trump para efetivamente tentar uma saída, uma solução para esse conflito. Especificamente, aqueles pontos que estão sendo colocados na mesa, ainda falta, obviamente, o posicionamento da Rússia, mas de que forma é possível esperar um avanço nessas negociações para que essa guerra não complete 4 anos no ano que vem? Pois é, os Estados Unidos hoje, ele atua não mais como um aliado incondicional da Ucrânia, né? Nem mesmo a União Europeia hoje, ela tem garantida a proteção nuclear ou a proteção dos Estados Unidos no que se refere à cláusula de garantia da própria OTAN, né? Conclusão, os Estados Unidos hoje em relação à Ucrânia é mais um árbitro, né, interessado no que se refere a questões territoriais e econômicas quando se fala em Ucrânia. Portanto, o que o Putin vai querer checar é se a proposta de Zelensky ou algumas modificações aí sugeridas por Zelensky, se é ou não é, digamos, palatável para Putin. O que provavelmente muitas das propostas que vêm agora nesse rascunho proposto por Zelensky, que vai ser discutido amanhã, ou neste final de semana em Mar-a-Lago, junto com o presidente Trump, não sejam aceitas pelo próprio Trump, né? A Europa, por sua vez, está sem qualquer poder decisório sobre esse acordo também. A Europa hoje ela vai ser chamada caso saia algum acordo para que ela, Europa, implemente uma série digamos, salvaguardas de proteção, se for o caso, ou participe na reconstrução da Ucrânia, né? Então, sinceramente, acho muito difícil que saia algum acordo. Para que saísse esse acordo, seria importante um equilíbrio no que se refere, por exemplo, às questões envolvendo o Donbás, que Kiev ou a Ucrânia domina, mas que Putin quer a sua totalidade e que, por sua vez, Zelensky já disse que não é possível ceder, ou seja, é um dos impasses, né? Entre outros, tem a questão da garantia, né? Zelensky, por exemplo, quer uma garantia jurídica dentro desse acordo. E o que seria essa garantia jurídica? Seria dizeres certos de que, em caso de problemas de segurança envolvendo a Ucrânia, os Estados Unidos ou a Europa poderia correr em auxílio da Ucrânia, mas isso os Estados Unidos não vão aceitar. As cláusulas desse acordo serão cláusulas não jurídicas, mas sim políticas, ou seja, com flexibilidade tamanha que os Estados Unidos podem ou não ajudar em caso de segurança envolvendo a Ucrânia. Infelizmente, se esse acordo sair, provavelmente a Ucrânia será a mais prejudicada, obviamente, em termos de acordo. Portanto, não consigo ver nada do ponto positivo neste final de ano. Professor, vou chamar o Cristiano Vilela, nosso comentarista, que faz a próxima pergunta. Vilela? Professor, boa noite. Professor, nós estamos aí finalizando o ano de 2005 de 2025, e eu me recordo muito bem que no início do ano, no momento da posse do presidente americano Donald Trump, analisando os 2 principais conflitos do globo à época, o conflito da Ucrânia e o conflito no Oriente Médio, a gente fazia a avaliação de que talvez o conflito da Ucrânia fosse um conflito, não vou dizer mais fácil, mas fosse um conflito mais factível de que Donald Trump, que vinha se posicionando no sentido de que poria fim a esse conflito, de que seria mais factível que se obtivesse êxito em relação à guerra da Ucrânia do que no Oriente Médio.
Bom, se passou aí praticamente um ano e nós temos exatamente o oposto. Conseguimos realmente ter uma solução no Oriente Médio e, no caso da Ucrânia, a gente está aí em vias dos últimos dias do ano e ainda estamos com mais uma tentativa, mais uma reunião envolvendo o Zelensky, envolvendo o presidente americano. Na sua avaliação, por quê? Por que o conflito da Ucrânia se mostrou mais dificultoso de se conseguir um sucesso do que o conflito do Oriente Médio? Bem mais resiliente, né? A questão do acordo envolvendo a Ucrânia. Em relação ao Oriente Médio, vamos apenas fazer aí, vamos comparar algumas questões. Envolvendo, por exemplo, Netanyahu, que é muito dependente ali, não só do apoio interno do ponto de vista doméstico, ali da ultradireita, em Israel, mas também de Donald Trump ou de todo o apoio tecnológico e o apoio militar dos Estados Unidos para que ele, Netanyahu, se mantenha ali no poder, né? Então, esse é um dos pontos. Com relação a Zelensky, em relação à Ucrânia, nós já vimos desde o começo do ano que o Zelensky não tem um apoio hoje dos Estados Unidos, como deixou muito bem, como deixou claro Trump no começo do ano, inclusive naquela cena no Salão Oval, ou seja, na reportagem em fevereiro, que estavam entrevistando ali tanto o Zelensky como Trump, e aí ficou muito claro ali que os Estados Unidos não só não ia ser mais aquele aliado incondicional da Ucrânia, mas também não seria mais o aliado incondicional da União Europeia. Esse ponto acaba levando também a uma outra análise aí que a gente tem de fazer. Putin, por sua vez, diferentemente de Netanyahu, ele não depende economicamente, por exemplo, ou militarmente dos Estados Unidos. Hoje ele depende economicamente e militarmente da China e também, por exemplo, do Irã, quando a gente fala na exportação de drones para o Irã, da China, por exemplo, do ponto de vista econômico. Hoje, a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo e gás para a China. A China hoje praticamente mantém a Rússia economicamente ativa, né, no que se refere ao comércio internacional, liquidando ali suas operações num sistema próprio chinês. Portanto, Putin ele tem muito mais como a gente pode dizer, guarda-reios ou proteções políticas, militares e econômicas que podem sustentá-lo por mais tempo, mesmo que a economia russa comece a demonstrar aí certa estafa, né? Certa fraqueza por causa da economia de guerra, que por sua vez não tende a durar ad infinitum, mas de qualquer forma Putin ele não está dependente, ou ele não é dependente militarmente, economicamente dos Estados Unidos, como por exemplo, Netanyahu. E aí isso explica um pouco porque ali no Oriente Médio foi até um pouco mais rápido, não digo talvez um acordo, mas pelo menos um cessar-fogo, e que por enquanto me parece que as suas etapas seguintes estão ali tentando se concretizar. Eu acho que a etapa, no caso do Oriente Médio, mais importante é que os países árabes e os países ali, a Turquia, por exemplo, entre outros países árabes, como a Arábia Saudita, por exemplo, consigam ali implementar as forças de segurança, as forças de segurança de paz ali na região da Palestina, né? Ou seja, esse acordo me parece que está, embora com certas flutuações, ele está em andamento, esse cessar-fogo. Já na Ucrânia, nós temos ali o Putin, que não depende economicamente nem militarmente dos Estados Unidos. 2, Putin enxerga a soberania ucraniana como uma anomalia histórica que
que a Rússia, Putin, vai tentar corrigir a todo custo. Isso, quando a gente fala do ponto de vista geopolítico, nós temos ali o entendimento da Rússia de que a Ucrânia seria uma zona tampão e ponto final. Não é para ter uma soberania própria, mas sim para ter algum representante da Rússia do ponto de vista de interesse político ali na Ucrânia. Segundo, a Rússia entende que a Ucrânia, do ponto de vista identitário, na verdade, é a própria Rússia, de onde nasce a Rússia, principalmente no leste ucraniano. Ou seja, tendo em vista essas percepções, essa análise, e do lado, obviamente, da Ucrânia, né, do presidente Volodymyr Zelensky, ele também é dependente hoje muito também da opinião pública, né? Ou seja, de ceder ou não ceder espaço. Ele está numa posição atual muito difícil. A União Europeia está decisoriamente enfraquecida. Hoje ela segue a reboque das decisões norte-americanas, especialmente quando o assunto é militar e inclusive econômico, como a gente tem visto. Ela ainda não teve tempo de se rearmar, digamos assim. Então, acredito que isso possa explicar um pouco, né, por que nós temos esse impasse em relação à Ucrânia. Perfeito. Professor, dentro de todo esse panorama que o senhor está traçando aqui, sabe um ponto que eu pessoalmente não consigo entender, porque a guerra acabou sendo detonada justamente pela tentativa da Ucrânia de entrar na OTAN. Claro que tem muitos outros fatores que a gente pode considerar. Lá em 2015, por exemplo, a guerra dos territórios e a tomada de territórios. Mas por que essa discussão sobre a entrada da Ucrânia na OTAN volta à baila agora? Será que isso agora pode sair do papel, a própria Ucrânia entrar na OTAN, apesar de todas essas resistências da Rússia, que é o que detonou a guerra, professor? Pois é, eu acredito que não. Veja, Zelensky, inclusive Zelensky propôs, entre algumas das medidas, enfim, o seguinte, que tudo bem, a Ucrânia aceita não entrar na OTAN. No entanto, quer, dentro do acordo, um item que estabeleça que os Estados Unidos, em caso de ataque da Rússia, os Estados Unidos automaticamente seria o guarda-chuva militar, inclusive nuclear, protetor da Ucrânia, de forma automática. E veja, é exatamente isso que os Estados Unidos quer evitar. Ele quer evitar qualquer cláusula que seja algum gatilho automático que inicie alguma proteção militar ou uma defesa militar por parte dos Estados Unidos, né? Similar à OTAN. Ou seja, a proposta de Zelensky nada mais é que substituir a OTAN só pelos Estados Unidos, o que não vai ser aceito nem pelo presidente Trump e muito menos pelo presidente russo, né, por Putin. Conclusão, acho muito difícil qualquer argumento nesse sentido, e muito menos entrar na OTAN, seja pacífico atualmente, tanto no curto quanto no médio prazo. Perfeito. Professor Alexandre Coelho, de Relações Internacionais, mais uma vez obrigado por atender a Jovem Pan. Uma excelente virada de ano e volte sempre. Um abraço. Para vocês também, meu caro. Até a próxima.